3, versículo 1 em diante. Aleluia, glória a Deus. Me sinto honrado mais uma vez de estar podendo trazer a palavra do Senhor. Amém, glória a Deus, Que para aleluia. nós deve ser motivo de honra, de orgulho, poder ministrar a palavra do Senhor. E que não fiquemos somente entre quatro paredes, que nós possamos levar o Evangelho do Senhor mais para fora um pouquinho, onde as almas estão precisando. Amém, meus irmãos? Aleluia. Vamos esperar mais um pouquinho até a irmã encontrar. Aleluia, Deus. O Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que, como eu digo toda vez que eu venho ministrar, eu queria ministrar outra coisa, eu queria falar sobre outra parte da palavra, mas o Senhor ministra no meu coração essas palavras, amém, meus irmãos? E que o Senhor venha falar com cada um dos irmãos. A palavra do Senhor nos diz assim, todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Somente até aqui. Faremos um minutinho de oração. Senhor Deus e Pai, neste momento me coloco diante da Tua presença, Senhor. Ó Pai querido, como nada que sou, como um pedacinho de barro, meu Pai amado, quebrado diante de Ti. Ó Pai de amor, Deus de misericórdia, eu peço que o Senhor venha nesta noite. Falar com a Tua igreja, meu Pai amado, com a Tua casa, através da minha boca. Senhor, que não venha sair de mim, meu Pai querido, aquilo que o Senhor tenha passado para a Tua casa. Mas que o Senhor venha, meu Pai amado, usar os meus lábios, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai querido, usar, meu Pai amado, a minha boca, meu Pai amado, para passar para a Tua igreja aquilo que o Senhor tenha ministrado no coração deles, ó Deus. Que o Senhor venha falar de mente, meu Pai amado, com o Teu povo. Que eles saiam daqui edificados, assim como o Senhor me edifica todos os dias, Senhor Jesus, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Podemos poder estar no nosso tempo, amém? Irmãos, eu vou ser breve, porque realmente eu não estou muito bem. Santo és o teu nome, Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui que Jesus estava ali em Jerusalém, na festa da Páscoa. Glória a Deus. E ele ali então fazia alguns sinais e maravilhas. E uma certa noite havia um fariseu chamado Nicodemos. A palavra diz que ele era um dos principais dos judeus. Então a palavra aqui, a qual o Senhor Jesus está se referindo, Ele não está se referindo a ovelhas desgarradas que estão lá fora. A palavra do Senhor aqui, ela não está se referindo a pessoas que estão no mundo, porque até então Jesus no poço, Ele não falou assim com aquela mulher. Jesus com Naamã não falou assim com ele. Então aqui Jesus ele se referiu a um fariseu, mas esse fariseu ele não era qualquer um, ele era um dos principais dos judeus, então ele era um religioso, ele era um cristão. E a palavra do Senhor vai dizer que este homem ali à procura, porque ele estava realmente à procura de entender mais sobre Jesus, à procura de entender mais sobre os milagres que Jesus estava fazendo. Então primeiro ele chega e ele confessa a Jesus e fala: Rabi, sei bem que tu és Deus,
afirmando com a sua própria boca que Jesus era o Filho de Deus. E a palavra vai nos dizer que Jesus, olhando para ele, fitando o olho nele, vai dar uma resposta. E Jesus diz para ele, e olha para ele e fala assim: ó, Nicodemos, no linguajar nosso hoje, se tu não nascer do Espírito de Deus, tu não pode entrar no reino dos céus. Aleluia. Então Nicodemos olha para ele e fala assim: Senhor, como posso eu, já sendo velho, já sendo de idade, porque ele era um magistrado ali, ele era uma pessoa que ensinava nas sinagogas, Aleluia. ele era uma pessoa que tinha entendimento, assim como eu e você tem. Glória a Deus. Mas o nosso entendimento não vai nos levar para o reino dos céus. O nosso dom não vai levar para o reino dos céus. A palavra não diz que o dom te salva. A palavra não diz que pregar bonito te leva para o céu, que orar bonito te leva para o céu, que saber a Bíblia de ponta cabeça te leva para o céu. A palavra vai ministrar no meu e no teu coração que vai te levar para o céu, é Jesus Cristo. E não existe outro caminho. O meu caminho, a minha porta de entrada no céu está em Jesus Cristo. Ó, irmão Johnny, eu vou para a igreja, eu vou na terça e vou no domingo, eu vou na quinta, eu vou na terça. Mas se você não estiver firmado nos pés do Senhor Jesus, infelizmente, meu irmão, eu e você não iremos entrar. Então, Nicodemos olhando para Jesus, ele fala: Senhor, como posso eu, sendo velho, nascer de novo do Espírito, nascer de novo? Posso eu entrar no ventre da minha mãe novamente? Glória a Deus. Jesus vai responder para ele e vai falar: estou te dando sinais, e tu não credes em mim. Estou aqui na tua frente fazendo, tu não está crendo. Imagine se eu te falar das coisas que são do alto. Glória a Deus. Mas Jesus estava querendo explicar para Nicodemos naquele momento que o nascer do Espírito não é eu vir aqui na frente e mostrar a espiritualidade. Não é eu vir aqui na frente e dizer para todo mundo que eu tenho comunhão com Deus. Isso não é nascer do Espírito, não. Nascer do Espírito é quando eu estou no meu íntimo com Deus, só eu e Ele que me conhece. Jesus, Ele vai saber quem é você quando está você e Ele, quando está eu e Ele, quando nós estamos sozinhos, sem a visão de ninguém, quando Ele esquadrinha o teu pensamento e o teu coração. Porque a palavra diz que o Senhor é Deus e esquadrinha o coração do homem. Ele te conhece por dentro e por fora, o teu deitar e o teu levantar. Não adianta tu falar: eu escondo no pastor, eu escondo na pastora, mas do Senhor tu não consegue esconder. Porque se tu cavar um buraco, descer o mais profundo do abismo, Ele vai estar lá te observando. Aleluia. Nascer do Espírito, meu irmão, é você praticar o fruto do Espírito. A palavra de Efésios vai dizer que ele é mansidão, vai dizer que ele é longanimidade, vai dizer que ele é companheirismo. Ele não vai dizer assim: se tu vê teu irmão caído, termina de pisar nele, não. Ele vai te dizer: se tu vê teu irmão caído, ora por ele, estende a mão e o levanta. Porque esse é o fruto do meu Espírito. E quem tem o meu Espírito é meu seguidor. Assim como Jesus foi, nós temos que ser, porque nós carregamos o emblema de Jesus no peito. Como nós dizemos aqui toda a administração, quando nós vamos para a rua, nós estamos sendo lidos como um livro à vista de todos. Às vezes eu estou no trânsito ali, eu dou uma aceleradinha a mais, a pessoa para na minha frente, eu quero dar aquela buzinada. Eu falei: peraí, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser diferente, né? Eu sou santarrão, não, meus irmãos. Nós somos santarrão, não somos santarrão. Nós somos piores dos pecadores que existem, mas com a diferença que nós confessamos a Cristo todos os dias. Todos os dias, quando nós amanhecemos: Senhor, perdoa pelo pecador que eu sou. Jesus te compadece.
Então, meus irmãos, ali, Jesus explicando a Nicodemos o que era nascer de novo da água e do Espírito. Glória a Deus. A água Aleluia. aqui ela vai simbolizar o batismo. Senhor, seja louvado, Jesus. Glória a E o Deus. Espírito é você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você cheio do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Glória a Não é Deus. você sair por aí ministrando e falando línguas e você ser cheio do Espírito Santo. É você andar com Cristo. Porque se nós formos olhar a passagem de Cristo na terra, meus irmãos, Jesus Cristo, quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre a sua cabeça. A Bíblia não ministra que Jesus falou em línguas, mas Jesus ele era cheio do Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque ele era cheio do entendimento da palavra do Senhor. Então, quando Jesus recebeu Amém. Glória a o Espírito Deus. Santo desceu Aleluia, sobre Jesus. Jesus, ele se tornou cheio do Espírito Santo. Amém. Já era cheio, Glória a mas Deus. revelação Aleluia, veio Jesus. Quando o Espírito desceu nele, após o batismo. E ali, Jesus caminhou toda a sua trajetória e a palavra não diz Glória a Deus. Aleluia, Jesus. que ele ministrava no tempo. Dessa forma. Devemos buscar os dons espirituais. Devemos buscar todos os dons espirituais, mas o principal de tudo, devemos buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque não existe outro modo de você entrar no céu a não ser por Jesus Cristo. E para você estar em Jesus Cristo, você tem que estar cheio. Glória a Se Deus. você não Aleluia, estiver cheio, você não Jesus. está nele. Se você não estiver cheio, você não está com ele. Se eu digo que estou cheio do Espírito Santo, estou fazendo as coisas do mundo, eu não estou cheio do Espírito Santo. Amém, Jesus. E eu Glória a sei de Deus. novo que Jesus mostra para Nicodemos aqui é abandonar o fruto do pecado. No caso de Nicodemos aqui era abandonar a religiosidade. Eles eram religiosos. Glória a Deus. Eles pregavam Aleluia. muito e não viviam nada. Eles exortavam demais e não faziam nada. Eles comiam a lã que não era deles. Eles arrancavam a lã das ovelhas até o último fiapo. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, seja louvado. A palavra vai dizer que no coração de Nicodemos, creio eu, que a palavra ficou ficada. Porque mais na frente, lá na frente, depois da crucificação, é ele que defende Jesus. É ele que ajuda a embalsamar o corpo de Jesus. É o Nicodemos que está aqui questionando a Jesus. Como ele pode fazer para ser salvo. Então que a nossa estadia nesta terra que é passageira. Glória a Deus. Que nós estejamos cada dia mais pensando. Amém, Jesus. Glória a em como Deus. ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, o eu, às vezes, eles querem entrar na vida da gente de uma forma que a gente acha que é Deus. Às vezes o meu eu, ele sobe tanto acima de mim, que se eu não orar e falar, Senhor, abate ele, mata ele todos os dias, ele me toma. Ele me toma. Às vezes o irmão te fere com uma palavra que às vezes ele nem quis proferir, mas te ofendeu. E em vez da gente ter uma Glória a comunicação, Deus. Aleluia, conversar, Jesus. e falar, irmão, você me ofendeu nisso, que o irmão vai falar, irmão, me perdoa, não era a minha intenção falar isso, não. A gente vai pro eu no nosso coração. Aleluia. E ainda chega lá nos pés de Jesus e fala assim, ó Jesus, tu viu lá o que aquele fulano fez comigo lá? E o coração tá lá altinho lá e Jesus Aleluia. vai, Jesus te deu o coração. Papa, gente, o que é que você fez comigo? Calma! Glória a Deus. Porque apóstolo Paulo diz que é bom que haja divisão entre nós. Glória a Deus. Aleluia, Para que Jesus. se assim saiba quem é de Cristo. Assim o apóstolo Paulo nos instrui. Então é bom que haja realmente dissensões entre nós. Para que a gente possamos viver o amor que Cristo nos ensina. Viver o Espírito que Cristo nos ensinou. Porque aquele que diz que ama a Cristo e não ama o seu irmão, ele não ama ninguém. Ele se perdeu na fé. Se eu confesso, eu amo o pastor Nilton, eu amo o pastor Mineirinho, e eu não amo o meu outro irmão lá fora, eu estou amando
você permaneça como você está. Ele te molda num caráter tão grande que ninguém vai te reconhecer. Quando o seu caráter está com o caráter do Espírito Santo, ninguém te reconhece do povo que você passou. Eles olham para você e falam assim: nossa, como você mudou? Como você tem um brilho diferente no seu olhar? Glória a Deus, aleluia. Até a sua feição é diferente. Glória a Deus, aleluia, O Filho do Jesus. Espírito Santo, ele transmite para os povos. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, O Jesus. Espírito Santo ele transmite para o povo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Isso aqui é diário. Glória a Deus, aleluia. Diário. Todos os dias nós temos que nascer no Espírito. Glória a Deus, A aleluia. nossa carne tenta nascer em cima da gente. A palavra diz que quem nasce da carne é carne. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se nós não nascermos todos os dias do Espírito Santo, uma hora a carne vai nos fazer cair. Aleluia. E a gente pensa que a gente é forte. E a gente fala: eu vou combater Satanás eu mesmo. E aí a gente não ora mais. Aí vem a primeira preguiça do dia. Não, hoje eu não vou orar não. Estou corrido. Às vezes passa pela minha cabeça que minha trajetória é tão corrida de manhã para sair. Eu falo: hoje não dá para mim orar não. Eu vou sair correndo, eu estou atrasado. E aí eu olho para mim e falo assim: mas e se eu não voltar? E se no meio do caminho o Senhor me recolher? Aleluia. Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou estar sabendo que eu não tirei um pouquinho do meu tempo para Deus? Glória a E Ele tirou a Deus. vida dele por mim. Ele desceu dos céus e fez carne. Ele desceu dos céus sendo Deus. Não quis nada em troca. E se entregou no madeiro por mim. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, que nós tenhamos estar alicerçados nessa palavra. Glória a Deus Deus. servir para nós Amém, Jesus. como vida todos os dias. Que nós todos os Glória dias a Deus. vamos nascer do Espírito. Nós devemos estar alicerçados nessa palavra. Essa é a verdadeira palavra. Amém, glória a Deus, aleluia. Passarão-se os céus e a terra, mas ela não vai se passar. Aleluia. Então, se nós caminharmos por essa palavra e seguirmos ela, o nosso destino é céu. Aleluia. Nosso caminho é o céu. Não tem outro caminho se a gente for por aqui. Ninguém consegue te desviar do caminho. Ninguém consegue te tirar do céu se você estiver alicerçado. Glória a Deus. Como o pastor Hilton costuma dizer, o que não está aqui é procedência maligna. Essa é a licenção que está escrita aqui. Verdade. Amém, glória a Deus. Deus venha abençoar a igreja. Eu sou muito rico em Deus por poder estar com Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Peço ao Senhor que manifeste a glória dele na vida de cada um de vocês. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Diana Zieira, pela oportunidade, agradeço os pastores pela confiança. Amém. Amém. Amém, glória a Deus.